Porque hoje a gente tem o quê? A gente tem um Simples nacional, regulado por uma lei complementar, e que nessa lei complementar prevê, eu vou mostrar para vocês, expressamente essa segregação de receitas. Na época anterior, em 2000, por exemplo, 2005, nós tínhamos o quê? O Simples Federal. Não era nacional. Era só de tributos federais. E nós não tínhamos uma expressa previsão de segregação desses valores. Então, isso aqui é uma ação que foi entrada, olha só, por empresas optantes do Simples, em um momento anterior a essa nossa legislação atual, que é regida por uma lei complementar que prevê expressamente isso. Então, o STF, nesse caso aqui, ele falou assim, olha, a empresa é optante do Simples. O Simples é um regime simplificado, o Simples é um regime benéfico ao contribuinte. Então, diante desse regime simplificado, desse regime benéfico ao contribuinte, eu vou fazer o quê? Eu vejo que ele tem um regime diferenciado. Então, se eu tenho uma alíquota zero para as empresas do sistema em geral, que não desse regime específico, então só vai valer para aquelas do regime geral. Não vai valer para essas do regime específico. Mas por que isso? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o porquê disso. O porquê disso é porque nessa época, quando se entrou com essa ação, os fundamentos utilizados, a legislação em vigor à época, não dava esse direito para o contribuinte. Então, quais são os impactos práticos dessa decisão hoje? Isso só vale para o regime anterior. Para o novo regime, ela não se aplica. Por quê? Porque ela não examinou essa legislação. Até porque essa legislação não existia. E porque antes nós não tínhamos uma previsão específica de segregação de receitas. E hoje nós temos essa previsão específica de segregação de receitas. Tá? Olha só, o que dispõe a lei de 2000, que foi pura e simplesmente examinada naquela época. Tá? Ela fala assim, ela regulava a tributação dos produtos monofásicos, falando que ficava então reduzida a zero, a alíquota de PIS e COFINS para determinados produtos, né? E tem parágrafo único, que era o que foi discutido naquela ocasião junto ao STF, dizendo que não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamentos, Impostos e Contribuições das micro e pequenas empresas de pequeno porte. O Simples. Veja, não é o Simples nacional, é o Simples. Esse Simples era um Simples só federal, regulado por lei ordinária. Então, como ele era regulado por uma lei ordinária federal, podia a própria lei ordinária falar que esse regime de alíquota zero não se aplicava para essas empresas. Hoje, o que nós estamos falando não é desse Simples. Não chamamos, né? Não é esse Simples pura e simplesmente. É o Simples nacional. Então, vejam que era outra discussão, eram outros fundamentos não se aplicando à legislação de hoje, que é a partir de 2008, tá? Então, aquela ação foi dada entrada para ela, foi regulada a situação dela antes de 2008, tá? Em 2008, a lei complementar 128, então já é uma lei complementar, tá? Que nós vimos logo lá no início da aula. Quem é que vai regular a sistemática de tributação do Simples? Quem é que vai regular a sistemática de tributação do Simples? É a lei complementar. É ela que vai regular a sistemática de tributação do Simples. Tá joia? Então, vejam só. Não vale aquela decisão para as situações posteriores a 2018. Por quê? Porque olha a redação, tá? Lembrando que quem regula hoje a sistemática de tributação do Simples Nacional é a Lei Complementar 123 de 2006, tá? Então, a Lei Complementar 123 de 2006 regula tributação do Simples Nacional. Só que ela sofreu uma série de alterações. Sofreu alteração em 2008, sofreu alteração em 2014. Por isso que eu falo, quando vocês forem consultar, então como é que você vai consultar essa lei? Você vai pegar uma legislação atualizada, tá? Então, uma legislação atual, sempre. E para você não precisar ficar comprando toda hora um novo código, você entra no site do Planalto, tá? www.planalto.gov.br, pesquisa a lei, porque lá você vai ter a lei, vai estar riscado o que foi revogado, vai ter a nova redação lá para você saber o que está em vigor hoje. E hoje, o artigo 18, parágrafo 4º-A, estipula o seguinte. É esse, gente, o fundamento para a sua recuperação de créditos tributários, tá? Olha só como que é a regulação. O contribuinte deverá segregar também as receitas. Ou seja, ele deve considerar na contabilidade dele, considerar na declaração. Eu vou mostrar para vocês a declaração, tá? Então, ele deve segregar na declaração deles o quê? As operações e prestações sujeitas à tributação concentrada em uma única etapa. Que é o quê? Que é o monofásico, tá? Então, ele está falando aqui claramente, no parágrafo 4º, que o contribuinte tem que segregar essas operações, tá? Ele continua, que é o tema de outra aula também, falando que ele vai segregar em relação ao ICMS aquilo que tenha sido recolhido a título de substituição ou antecipação tributária, tá? Então, o que significa? Já foi tributado antes de um modo concentrado, isso não vai ser tributado de novo, certo? Então, isso significa, isso é o fundamento legal para essa restituição. E mais ainda, no parágrafo 18, quer dizer, no parágrafo 12, ainda no artigo 18, mas lá no parágrafo 18, no parágrafo 12, olha só, tô aqui, artigo 12, parágrafo 18. Artigo 18, parágrafo 12, olha só, já tô enrolando aqui os números, ai meu Deus. Mas aqui tá, olha só, na apuração do montante devido no mês relativo a cada tributo, para o contribuinte que apure receitas mencionadas no incisos 1 a 3 e 5 do parágrafo 4º-A desse artigo, que é exatamente aquele 1 que a gente estava falando aqui, ó, tá? 1, tá? Artigo 18, parágrafo 4º-A, inciso 1. O sujeito apura receita dessa forma do inciso 1. Então, serão considerados, quando ele for apurar o valor que ele deve a cada mês, ele deve fazer o quê? Considerar as reduções relativas ao tributo que já tenha sido recolhido, se for ICMS, substituição ou antecipação, ou sobre os quais tenha havido tributação monofásica, ou isenção, etc. E isso foi dado, olha só, com a redação da Lei Complementar 147 de 2014. Então, hoje, é muito claro, hoje é muito evidente e admitido pela própria Receita Federal o direito a reduzir, né? Então, aquilo que eu mencionei anteriormente.
Como é que você tem a sua tributação, né? Ah, eu tenho a minha tributação que eu peguei, o contador foi fazendo lá a rodo, é normalmente o que acontece, tá? Então, o contador foi fazendo, e ele simplesmente identificou, calculou a alíquota do Simples Nacional sobre o total das receitas. É no supermercado, que vende várias coisas. Coisas tributadas no regime monofásico, como perfume, como shampoo, como álcool, como bebida, e vende outras coisas que são tributadas de modo geral. Mas ele pegou simplesmente a alíquota do Simples Nacional, aplicou sobre tudo e recolheu, pronto. Mas não deveria ter sido feito assim. Ele deveria ter feito o quê? Uma segregação, tá? Então, deveria ter feito uma separação. Olha, quanto aqui? Vamos dizer que ele vendeu 100 mil. Desses 100 mil no mês, 80 mil reais realmente eram de produtos diversos. Mas 20 mil reais era de bebidas, de álcool, de produtos de higiene. Então ele tinha que ter colocado isso num lugar diferente. Aplicar a alíquota do Simples Nacional cheia sobre os 80 mil e sobre esses 20 mil, descontar, excluir do cálculo o PIS e COFINS. Tá? Então não daria a alíquota cheia, teria aquele percentual que eu mostrei naquele quadradinho lilás ali, descontado. Tá? Então, é daí que você vai ter essa recuperação do seu crédito tributário. Tá bom? E isso é reconhecido, inclusive, pela própria Receita Federal. Olha só, essa solução de consulta que é de 2014, tá? Logo depois daquela legislação. Tá falando aqui do Simples Nacional, de produtos monofásicos, e tá fazendo muito bem. Eu gosto dessa solução de consulta, porque ela faz muito bem essa distinção do antes e do depois, né? Então, como que era antes? Antes era daquele jeito, que o STF falou lá, que não podia segregar, que tem que tributar tudo de novo. E como que é depois? Opa! Então, ele vai dizer assim, olha, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008, tá? Na tributação, né, não tem amparo legal para você segregar receitas de produtos monofásicos. Mas, e aí vem a parte que eu destaquei, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, o Simples Nacional passou a admitir a redução do valor a ser recolhido, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º, inciso 4 e parágrafos 12 e 14 da Lei Complementar 123 de 2006, com essa redação, né, que a gente acabou de ver. Então, vejam só, a própria Receita Federal reconhece isso. Por isso que isso não é uma simples tese, isso é uma efetiva recuperação de créditos tributários, tá? E mais um julgado aqui, julgado não, mais uma solução de consulta aqui da Receita Federal a respeito deste assunto, tá? Que é o quê? Ah, essa já é bem recente, vocês falam, não, aquela lá é antiga. Não, essa já é de 2017. Né? Existem outras, existem várias outras, tá? Mas essa aqui tá bem bonitinha também explicando, tá? Que a hipótese de uma empresa que revende mercadoria sujeita a tributação concentrada, monofásica e que, portanto, tem direito à redução da alíquota no Simples Nacional. Empresa, aí eu destaquei aqui em lilás, para ficar bem claro para vocês, tá? Empresa inscrita no Simples Nacional, que proceda à comercialização de produto sujeito à tributação concentrada, monofásica, para efeito de incidência de contribuição PIS, PASEP e COFINS, deve segregar a receita decorrente da venda desse produto, indicando a existência de tributação concentrada para as referidas contribuições, de forma que serão desconsiderados no cálculo do Simples Nacional os percentuais a ela correspondentes, tá? Então, é a Receita Federal aqui, novamente, confirmando para vocês, tá? Que se uma empresa vende vários produtos, dentre eles tem tributos que estão no regime monofásico, na hora de calcular o valor do débito a título de Simples Nacional, você não aplica a alíquota cheia. Você vai falar assim, opa, a alíquota seria de 19%, né, por exemplo. Mas a 34,4% desses 19% são de PIS e COFINS, vou segregá-los, tá? Vou separá-los. E isso, nossa, parece que é um cálculo super difícil, mas na verdade quando você faz a declaração, tá? Quando você faz a declaração do Simples Nacional, você já indica isso de um modo separado. E o programa da Receita Federal calcula isso para você. Tá? Então, assim, é algo, nesse ponto, na hora de fazer a declaração, tá? Inclusive, você pode vender aqui 2 tipos de atividade para o seu cliente, tá? Você pode oferecer a recuperação dos créditos, recebendo um percentual sobre isso, mas, assim, a identificação dos produtos e a orientação para a segregação deles pode ser, inclusive, um produto seu, um serviço seu de consultoria tributária, tá? Por quê? Porque se o cliente fizer, a partir de agora, né, essa segregação na hora de fazer a declaração dele lá no Simples Nacional, ele já vai recolher valores corretamente. E o cálculo não precisa ser feito, na verdade, sabe? É super simples. Você coloca no sistema da Receita Federal e ele dá esses valores para você. Agora, em relação ao passado, vai dar um trabalhinho para fazer essa identificação. Porque pense bem, são 5 anos, 60 meses no total, e que vai ser preciso identificar em cada um dos meses o valor correspondente aos produtos monofásicos para poder ser feita uma retificação dessas declarações e fazer a recuperação desses créditos, tá? E isso eu vou explicar para vocês na próxima aula. Nesta aula aqui, então, o que nós vamos fazer aqui? O resumo da aula e para você já seguir direto na próxima aula, em que nós vamos fazer assim, como é que se faz, que documento você tem que pedir para o cliente, que análise que é feita e como é que é feita essa restituição desses créditos tributários. Aqui, o que nós vimos basicamente foi o fundamento para você entender o porquê da recuperação dos créditos de PIS e COFINS monofásico. Quais são esses produtos monofásicos? E, portanto, quais são as empresas que você já pode fazer a sua listinha aí, com que você vai entrar em contato para falar assim, olha, é muito possível que você esteja recolhendo valores a maior de PIS e COFINS monofásico. Que você esteja, então, com valores para recuperar nesses créditos tributários, tá bom? E com isso, nós encerramos esta aula por aqui, mas na próxima aula, nós já vamos dar, vou conversar com você, vai ser mais uma conversa estratégica, né? Quais documentos que você deve solicitar, como é que você faz essa análise, como é que é feita essa retificação, como é que você explica para o cliente que essa recuperação vai ser rapidamente e até como é que você não cria um conflito com o contador, né? Eu sempre procuro aqui identificar, porque você vai falar para o cliente que ele recolheu mais. Ele fala, peraí, meu contador não sabia. Calma aí, vamos tentar trabalhar aí um discurso para que você também não coloque a culpa no contador e não ganhe ali um inimigo dentro da empresa. Porque muitos falam assim, olha, eu tenho dificuldade porque o contador não quer nem saber, né? Isso aqui realmente vai dar um trabalhão para o contador fazer, se ele mesmo for fazer, né? Ou você pode fazer com um outro parceiro, com um outro contador parceiro, ou utilizando programas de recuperação de créditos. Então, esse é o tema da nossa próxima aula, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.